Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com o maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao Noar Podcast, uma ótima noite para você que está chegando aqui no nosso canal e se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, quem sabe você está chegando por causa do nosso convidado de hoje, eu já convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Já estamos batendo aí a marca de 11 mil inscritos aqui no nosso canal e vem fazer parte da nossa família, acompanhar os nossos episódios. Já são mais de 250 episódios. Na semana passada chegamos à marca de 250. Olha, é bastante episódio, bastante coisa legal que a gente trouxe aqui no nosso podcast, porque desde o nosso primeiro episódio, a nossa meta é agregar na sua vida. A gente tem que tirar algo do nosso podcast para poder agregar aí na sua vida. Então, quando a gente recebe um político aqui, tem que ter algo para agregar na tua vida. Quando a gente recebe algum profissional da saúde mental, tem que agregar na sua vida. Na saúde física, como que é o de hoje também, vai agregar na sua vida com certeza. E eu quero dar minhas boas-vindas ao Rafael Padilha aqui no nosso Noar Podcast. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Thiagão. E, cara, Rafael Padilha, ele é nutricionista e professor de educação física. Então, a gente vai falar sobre um assunto que a gente ama conversar aqui no nosso podcast, que é sobre saúde, né? Sobre melhorar a nossa vida, ter condições de a gente viver o melhor dessa terra aqui, bem, né? Sem
se preocupar tanto em ficar doente, né? Mas sim, não tratar a doença, mas sim buscar a saúde para que a gente não fique doente, né? É um bom começo, né, Rafael? Com certeza. E eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do No Ar Podcast, que ajudam a gente a fazer o nosso programa. Tem a Free Online, nosso provedor de internet. Você que está assistindo o nosso podcast aí, que é uma internet de qualidade, uma internet que não vai deixar você na mão. A Free Online tem planos ideais para sua realidade. Então acesse o QR Code que vai estar passando aqui embaixo, que você vai direto aí para o site da Free Online. Lá dentro tem todos os planos disponíveis para você. Então, aqui na nossa região, a Free Online consolidou a Terabyte. Então, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo tinha Terabyte e a Free Online consolidou esse provedor de internet. E a Free Online está disponível em toda a nossa região, que é uma internet de qualidade. Você que trabalha em casa, precisa utilizar a internet aí de home office. Você que quer assistir uma série, um filme, o No Ar Podcast sem ficar travando, a Free Online tem planos para você. Free Online é top, Free Online é você feliz. Gratidão também aos nossos parceiros do SAF Assistencial. O Plano SAF tem a plataforma de desconto chamada Sou Vantagens. O Sou é para você aí associado SAF. A SAF está em toda a nossa região também, boa parte do estado do Rio de Janeiro. E você que é associado SAF pode ter descontos em mais de 260 grandes marcas pelo Clube Sou. E lá dentro também tem cursos online gratuitos com certificados. Também está sempre rolando um sorteio bem legal dentro da plataforma. Tem sorteio de iPhone, sorteio de notebook. É só você estar dentro da plataforma que você acompanha tudo em tempo real, legal? E se você ainda não é associado da SAF, basta você procurar a loja SAF mais próxima de você e se associar, trazer toda a família, porque você tem descontos, tem vantagens e tem o Clube Sou, que é exclusivo para você. SAF Assistencial, amigos fazem planos. E em Nova Friburgo também nós temos um grande parceiro que é a Soneca Colchões. A Soneca Colchões tem 2 lojas lá em Friburgo, na Avenida Alberto Braune e também lá em Conselheiro Paulino, bem na entrada da cidade. Muito legal, não é? E a Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas em colchões. Saiba que colchão não é tudo igual. De acordo com o seu biotipo, com a sua idade, aquilo que você necessita, tem um colchão adequado para a sua realidade, para a sua necessidade. E na Soneca você encontra verdadeiros especialistas em colchões. A Soneca foi eleita em 2023 como a líder em satisfação do cliente. E lá na Soneca você encontra também, além de colchões, camas, cama box, sofás retráteis, sofás camas, travesseiros, cabeceiras, uma grande variedade para deixar aí o seu quarto, sua sala linda. Soneca Colchões, o nosso sonho é o seu conforto. E tem o Instagram passando aqui embaixo também no QR Code, é só você escanear, você vai direto para o Instagram e confere todas as novidades na palma da sua mão. Gratidão a todos os nossos parceiros que confiam que o nosso trabalho e fazem ter podcasts sensacionais como o de hoje. E, Rafael, quero começar o nosso podcast conhecendo um pouco mais sobre você, cara. Quem é o Rafael? Onde você nasceu? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória pra gente. Vamos lá. Começando bem do início, né? Eu sou de Miracema, bem interior, né? A cidade maior ali vizinha é Itaperuna, onde eu me formei em nutrição. E eu venho, como é que eu vou dizer? Bem do interior de Miracema. Minha família é de produtores rurais. Uhum. A gente hoje reside lá, né? Minha família reside no distrito de Campelo. Uhum. E é isso. Pô, legal, cara. E nessa realidade assim rural, como que surgiu a nutrição na tua vida, cara? Porque normalmente, né, um senso comum, quando a pessoa nasce num ambiente rural, tende a ficar ali, né? Seguir Sim. os caminhos dos pais. Como que isso aconteceu na tua vida? Já desde criança você já tinha conhecido algo do tipo? O que te influenciou? Então, hoje a gente percebe, né, falando um pouquinho da minha infância, que hoje eu percebo também em pacientes que chegam até mim e tem ali desde o início da vida adulta problemas com peso e todos eles têm a influência da família. Uhum. E na família tem muito consumo de açúcar, tem muito sedentarismo e tudo mais. E desde muito novinho eu tive problemas com peso. O meu avô era diabético, a minha avó também teve problema com diabetes. Então, assim, o contexto familiar, o ambiente que eu estava inserido, era muito de uma alimentação completamente desregrada. Então, desde muito cedo eu tive essa visão de que
eu precisaria emagrecer. E, por incrível que pareça, uma experiência ruim com a nutrição que me fez buscar realmente a profissão. E não foi uma experiência ruim de não conseguir, de fato, emagrecer ou alguma coisa do tipo. Só que na nutrição lá de 2010 era muito mais restrita. É frango e batata, é frango e salada, realmente não pode nada, vamos cortar tudo. E isso para uma criança, um adolescente, é quase impossível. E ali com 10, 12 anos eu comecei a perceber, olha, ninguém vive só de frango e salada. Não dá para manter isso por muito tempo. Então eu comecei a perceber assim, o movimento da nutrição naquele momento era muito arcaico. De 2010 até hoje a gente mudou muita coisa. Embora a nutrição em si, a nutrição de verdade, que a gente vê que sempre deu resultado, nunca tenha mudado. O que é realmente o fato? Que a gente precisa fazer equilíbrios na alimentação, obviamente, mas que não necessariamente a gente precisa restringir absolutamente tudo. Principalmente privando grupos alimentares essenciais. Então, eu percebi muito cedo ali, com 10, 12 anos, que aquilo não seria possível de manter. Então, entre idas e vindas, até os 16, 17 anos, que a gente está ali na adolescência, brigando um pouco mais pelo peso, pela saúde, pela estética também, percebi que era uma área que eu estava estudando mais do que a própria escola. Então, eu fiz esse movimento de, muito cedo, decidir o que eu ia fazer. Então, eu falei, tá, aqui na região os nutricionistas estão um pouco atrasados, então eu vou, de fato, buscar o que é melhor aqui para a região. Então eu comecei muito cedo a estudar, buscar artigos em inglês, realmente procurar profissionais de fora, e comecei a perceber que, de fato, eu estava certo. Ali estava sendo uma nutrição muito arcaica. E o que mais me chamou a atenção não era só essa parte da restrição de grupos alimentares, mas também a falta de acolhimento em relação ao que de fato precisava mudar, que era o ambiente, o comportamento, às vezes a qualidade do sono, às vezes um sedentarismo que estava embutido ali na rotina da pessoa já. Então, é basicamente isso. Entendi, cara. E realmente as pessoas acabam se decepcionando muito, né, cara? Porque a busca incessante pela perda de peso, as pessoas cometem loucuras, né, cara? Sim. As pessoas acabam entrando em famosas dietas milagrosas. Sim. E acabam que não conseguem o resultado que elas esperam e acham que nunca vai conseguir. Sim. E isso gera um trauma na pessoa, né, cara? De fato. E, assim, a cada tentativa que a gente faz e não consegue, agora trazendo o gancho mesmo para parte comportamental e neurociência. Cada vez que a gente tenta e não consegue, a gente cria uma barreira a mais para tentar de novo, porque a gente já cria mentalmente mesmo. Não é algo, como é que eu vou dizer, problemático a um ou outro. Qualquer ser humano vai ter essa dificuldade. Eu tentei perder peso e não consegui. Na próxima vez a gente vai ligar aquela experiência ruim a, de fato, de novo, não vou conseguir de novo. E muitas das vezes você realmente não vai conseguir de novo, porque não tentou da maneira certa, que é mudar o quê? Não só a alimentação, mas o comportamento, o ambiente, talvez as pessoas que estão ao seu redor, porque assim, a gente percebe muito que quem está com sobrepeso, obesidade, e olha para o redor, não tem um amigo que gosta de pedalar, que gosta de fazer uma luta. A maioria das vezes, todos eles estão super focados no trabalho, se desenvolvendo em diversas áreas, estão na faculdade ainda, mas o problema em si são que eles não têm hábitos saudáveis de forma alguma. O final de semana é churrasco, cerveja, não que isso seja um problema uma vez ou outra, só que se aquilo ali é só a realidade da pessoa e não tem nenhum tipo de hábito saudável, fica quase impossível. É aquela remar contra a maré. Se seus 5 amigos mais próximos estão falando de hambúrguer, pizza, doce, você não vai conseguir chegar em casa e comer arroz, feijão, uma saladinha e frango. É muito complicado. É realmente brigar contra o ambiente. Loucura, né, cara? Porque como que o ambiente realmente influencia o que nós somos. Porque a pessoa até tem um objetivo, sabe que é bom para a saúde dela, que ela vai ter qualidade de vida, mas a questão do pensamento de recompensa é um negócio muito doido também, né? Porque a pessoa ela começa a se comparar com as outras pessoas, ela começa a ver que o dia dela foi extremamente estressante, ela fala, eu mereço. E é esse merece que acaba tirando o foco, digamos assim, né? E como que consegue, cara, manter esse foco, né? Você falou sobre a questão do ambiente, né? Mas
acaba que essa questão da recompensa, digamos assim, é muito interna, né? Nossa, eu mereço hoje chutar o pau da barraca, né? Como que isso pode ser modificado e ter essa mudança de visão realmente dentro da pessoa, cara? Aí que entra, de fato, o acompanhamento profissional. Por quê? Hoje eu trabalho muito com mulheres que buscam emagrecimento. Meu maior público é o feminino. E qual é a maior complicação de lidar com mulheres que queiram emagrecer? A TPM. Porque a TPM ali é um período da mulher que ela tá super estressada o dia inteiro e parece que quando sai de casa tudo dá errado, vou sair para trabalhar. O trânsito tá caótico, eu vou sair do carro, vou pisar numa poça, enfim, chego no trabalho, tá tudo atrasado, já me colocaram 1000 demandas que eu não tinha. E assim, a gente tem um certo limiar que a gente suporta de estresse. E se a gente tem 10 moedinhas para gastar de estresse no dia e já gastou todas elas no primeiro momento do dia, você não quer chegar à noite e preparar a sua salada, lavar os vegetais, cozinhar eles, temperar. Você quer o quê? Correr, pedir alguma coisa para comer e eu mereço. E assim, o que a gente coloca de ferramenta no acompanhamento profissional para que ajude nesses cenários? A gente, primeiro de tudo, estabelece rotina, traz também as informações para a pessoa entender isso. A gente não prescreve algo e fala, olha, segue aí. A gente, de fato, está ali toda semana conversando com o paciente e trazendo, olha, você está com essa vontade excessiva porque você está mais estressada, tem aqui uma oscilação hormonal que está te deixando um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais frágil realmente a algumas situações do dia a dia. Então, tudo parece que vai desmoronar e a gente quer, de fato, buscar um acalento em alguma coisa quando está tudo dando errado. Algumas pessoas vão descontar na bebida, outras pessoas vão descontar em outras drogas, mas o que é mais acessível, socialmente aceito e não é problemático, entre aspas, é a comida. E a comida hiperpalatável, aqueles ultraprocessados, a gente percebe que hoje está de mais fácil acesso, mais saboroso, mais atrativo visualmente. E, assim, onde a gente entra, de fato, modulando esse comportamento nesses dias caóticos? A gente entra dando suporte ali e colocando, de fato, assim, uma porta aberta para quando o paciente erra. Olha, eu não quero que o paciente venha até mim quando ele tem bons resultados, quando ele acerta tudo. Eu quero que ele venha justamente quando ele erra. Olha, Rafael, eu chutei o balde mesmo, estava super estressada, só precisava comer um doce. E a gente chega, conversa, revê. E aquele paciente entende que, olha, eu posso contar com esse profissional, a gente vai, na próxima semana, ao invés de eu errar e contar para ele, eu vou contar para ele que eu quero errar, a gente vai conversar sobre como manejar aquilo ali. Às vezes, de fato, aquele dia ela vai precisar de alguma coisa um pouco mais saborosa, vai precisar, de fato, de uma, como é que eu vou dizer, substituição que vai fazer com que ela se sinta melhor, só que a gente vai conter os danos. Entre o perfeito e chutar o balde, tem um meio termo. Então, ali que entra o acompanhamento profissional e, ao longo do tempo, a gente criando um passo a passo, de fato, para que tenha mais acertos, tenha mais ferramentas para lidar com esse limiar de frustração, com esse dia estressada, já entender por que está estressada, a gente vai tendo, de fato, os resultados e mudança do comportamento. Então, assim, o ambiente é um dos pontos e o segundo ponto é entender cada processo. Eu dormi mal um dia, no outro dia vai ser quase impossível de fazer a mesma dieta 100%. Uma noite de sono perdida, a gente já cai em rendimento no treinamento de força, por exemplo, 30%. Então, a pessoa faz um exercício com 100 quilos, ela só consegue fazer com 70. E, assim, sono, é o ambiente, o estresse do dia a dia. E, no caso de mulheres, tem a TPM envolvida, todo mês vai ter ali esse problema. Então, a gente vai colocando isso em pauta sempre para o paciente, para que ele vá aprendendo a lidar com isso e a gente também dá o suporte. Então, assim, tentar sozinho, às vezes, é o maior tiro no pé que você pode dar. A gente tenta a primeira vez sozinho, não deu certo, a gente busca um profissional. E a gente percebe que o nível de resultados com quem tem acompanhamento profissional é assim, 95% das pessoas conseguem mudar. Eu acho isso muito interessante porque esse acompanhamento, cara, acaba dando um norte para a pessoa, porque a pessoa tentando fazer sozinha, ela até pode ter uma ideia do que fazer, mas chega num momento que ela não tem mais essa orientação realmente, né, do que vai fazer dar resultado, do que realmente vai mudar, porque
eu acredito que esse processo de saúde, ele é um processo lento, né? Sim. Não é porque se vende hoje na cabeça das pessoas as coisas muito momentâneas e rápidas, né? E quando se trata de saúde, de condicionamento físico, é um pouco diferente, né? Sim. Existe um processo. E ter esse acompanhamento com o profissional faz você entender que esse processo é importante também para chegar lá no resultado final, né? Exatamente. É algo construído e, assim, são muitos detalhes que passam despercebidos. Uhum. Então, o profissional está ali, por exemplo, eu estudo nutrição, treinamento, saúde, comportamento desde 2014. Então, lá com meus 16 anos, eu já estava sentadinho resumindo. Olha, o que é proteína? Tá, então se eu comer tanto de proteína, vai ser bom, vai ser ruim. Tanto aqui é ideal. E, às vezes, você estudando, entre aspas, um mês ali de um influenciador, 2 ou 3 que você começou a seguir, acha que vai conseguir. De fato, no primeiro mês você consegue. Só que aquele influenciador tem o melhor tênis para correr, corre na orla da praia, tem um motorista para buscar na academia e, às vezes, você se compara com essa pessoa. E não é com essa pessoa que você tem que se comparar. É justamente com você do ontem. No máximo, com alguém que está na sua... Como é que eu vou dizer? No seu ideal e saiu do primeiro ponto que você estava. E a gente percebe justamente essa comparação é um problema, esse ideal de vida perfeita é um problema. E uma das dicas que eu mais entrego para todo paciente é: para de seguir pelo menos 30 desses influenciadores. Não é porque a gente não quer que você acompanhe a vida deles e tudo mais. É justamente o que a gente estava conversando antes de começar aqui, né, com a questão do Davi. Tudo ali é movimento. E aquele movimento de acompanhar pessoas que já estão num patamar que você não consegue alcançar amanhã vai te frustrar. Então, olha, eu cheguei... Nossa, hoje eu chutei o balde, comi uma pizza inteira. Amanhã eu não vou nem correr, então. E aquela influenciadora não errou ontem, foi correr de manhã e você já fala, ela consegue tudo, eu não consigo nada, deixa pra lá. Então, a comparação, a gente consegue diminuir ela, restringindo um pouco do que você consome. A gente até brinca, né, nos bastidores com os profissionais, que a gente fala que você é o que você come. Só que não é o que você come, é o que você consome. Seja realmente alimentos, seja entrevistas, programas, livros. A pessoa que está lendo terror à noite, ela vai sonhar com isso muitas das vezes. Então, o nosso cérebro é muito capaz de embutir esses pensamentos no nosso dia a dia. Então, se você está consumindo uma influenciadora que está saindo da obesidade, só que ela está mostrando de fato os processos que ela erra também, que ela tem dificuldade, perfeito, continua seguindo. Mas se você está seguindo alguém que perdeu aí 30 quilos em 3 meses, começa a ficar com o pezinho atrás, pensa bem se você pode levar tudo em consideração, porque a gente vê até hoje alguns artistas, né, que estão emagrecendo muito e muito rápido. Só que aí tem o medicamento envolvido, tem os problemas de saúde que a pessoa não está contando, tem ali, às vezes, até triste falar, né, mas tem pacientes que são bulímicas, são pacientes que têm uma distorção de imagem absurda e elas não trazem isso para as redes sociais. Então, infelizmente, é uma coisa que eu aconselho bastante, pare de consumir conteúdo dessas pessoas que estão com uma vida perfeita, né, e tente, de fato, consumir coisas que vão te ajudar a se manter naquela rotina. Cara, você falando sobre essa questão de comparação e até a questão de internet também, ultimamente se glamorizou muito a questão do uso do Ozempic, né? As pessoas gravando vídeo, falando, eu tenho que tomar Ozempic, que isso, que aquilo. Qual é a sua visão sobre isso, cara, dessas pessoas quererem buscar em medicamento esse emagrecimento forçado, se eu posso dizer essa palavra? Então, o Ozempic, agora o mais novo, o Mounjaro, são medicamentos que, para a obesidade, fazem sentido. O indivíduo que é obeso, ele às vezes precisa de fato desse medicamento. O que é o medicamento em si? É uma ferramenta para que te ajude a diminuir a sua fome. Então, o indivíduo obeso que não tem controle dos impulsos mais, já está ali com grau 3 de obesidade, já está precisando perder de pelo menos 10% do peso dele para ontem, naquele primeiro, segundo, terceiro mês, para que não vá desenvolver uma condição cardíaca, uma diabetes, ele de fato vai se beneficiar. Porque está lá, na bula dele, ele é para tratamento da obesidade. Só que a pessoa, às vezes, que está com 5, 10 quilos a mais do peso dela, vai buscar essa ferramenta que é um pouco mais agressiva.
É tudo público. Tá, faz sentido usar cafeína? Faz. Só que faz sentido usar cafeína para uma idosa? Talvez não. Então, assim, a gente compara muito a parte medicamentosa para hoje em dia os influenciadores estarem nesse movimento é porque tem também essa pressão midiática. Mas o medicamento em si é uma ferramenta viável, só que o problema dele está em para quem? A função dele é diminuir a fome. Basicamente essa. E vem colaterais que são preço alto. Às vezes náuseas, vômitos, diarreia, se sentir mal o dia inteiro. Hipoglicemia, muitas das vezes, em alguns pacientes que têm algum desbalanço já na glicemia. Então, assim, eu vejo como uma ferramenta perfeita para o paciente ideal. Só que pacientes que estão 5, 10, 15 quilos acima do peso não têm necessidade e vão mais se prejudicar do que beneficiar. Coisa que uma alimentação saudável, uma atividade física, é total possível a pessoa perder esse peso, né, cara? Sem necessidade de ter que recorrer a um medicamento. A gente fala muito sobre essa questão de alimentação, né, para emagrecer. Mas existem hoje muitas pessoas que não são obesas, não estão acima do peso, mas também têm uma alimentação bem ruim, digamos assim. E, cara, você como nutricionista, como você enxerga também essa, eu acho que eu posso dizer essa expressão, essa passação de pano em cima de uma alimentação ruim para as pessoas que falam que tem um metabolismo muito rápido e não engorda. Como que é isso, né? Porque se a gente fala de saúde, não necessariamente precisa estar gordo ou acima do peso para que isso prejudique de alguma forma a sua vida. Então, o que a nutrição pensa também dessas pessoas que talvez o corpo não mostra, né? Mas a alimentação pode prejudicar de algum jeito. Então, a gente pode levar em consideração que isso dá certo 1 ano, 2, 3. Tá. Um indivíduo eutrófico seria estar no peso ideal. E come muito mal. De manhã já é Coca-Cola, já é logo depois uma coxinha. Essa pessoa, ela aparentemente vai estar magra, tudo bem, sem problema. Só que com 1 ano, 2, 3, ela começa a sentir alguns problemas que são decorrentes disso e ela nem percebe que é. Às vezes a pessoa depois está procurando o porquê de uma úlcera, justamente por conta disso. Às vezes ela já está logo pela manhã comendo muita fritura, às vezes ela está dormindo muito mal porque ela pediu uma pizza super grande à noite, comeu e dormiu sem fazer uma digestão ideal. Então não é só a parte estética. A gente percebe hoje que tem muitos indivíduos que chegam ali de 55 a 60 anos, chegando na terceira idade, precisando se atentar a diversos outros fatores só porque comeram mal, mas nunca perceberam o ganho de peso significativo. Só que aí entra um possível infarto, um AVC, entra também um problema renal, porque nem se hidratar às vezes hidrata. E é muito comum, né, essa passação de pano, porque está muito, como é que eu vou dizer? Está muito fácil para essas pessoas darem essas desculpas. Porque minha estética está tranquila, eu não estou com sobrepeso, consigo viver minha vida tranquilo e não quero olhar para essa área agora. Só que lá na terceira idade começa realmente os problemas. Então, assim, é um dos fatores que a gente percebe que está começando a despertar interesse do público em si. A gente percebe que as pessoas estão assim, olha, eu estou magro, mas antes eu ia para academia 3 vezes por semana e conseguia perder esses 5 quilinhos que eu ganhei. Agora demora 6 meses. Ou nem vontade na academia tá tendo, né? Exato. E essas ferramentas, né, de emagrecimento mais rápido também, às vezes vão atacar esse público quando ele tem o leve sobrepeso e não está conseguindo mais. Então, muitas das vezes é um investimento... Esse medicamento, inclusive, é bem caro. É um investimento alto. É um investimento que vai trazer muitos colaterais. E muitas das vezes, esse mesmo investimento num profissional sairia metade do preço. Então, o direcionamento versus esses medicamentos e também essas pessoas que estão indo à busca desse medicamento, a gente percebe, né, esse link das pessoas que não estão ligando para a alimentação saudável, ganhou um pouquinho de peso depois de muito tempo e estão indo para esse mecanismo. Perfeito, cara. E hoje, você como profissional da área, o que você considera como
vida saudável, né? Uma alimentação saudável. Eu sei que não tem como padronizar, né? Que cada indivíduo tem um jeito e uma resposta, mas no básico, né? O que seria uma alimentação para ter uma vida saudável? Perfeito. A gente pega hoje como referência mesmo as orientações da OMS. O que elas são hoje de forma geral e para todo o público? De 300 a 400 gramas por dia de frutas e vegetais. Isso daria mais ou menos ali 3 a 4 porções por dia. E a gente também inclui pelo menos 3 refeições completas com proteínas. Por que 3 refeições? Porque ali a gente já tem uma liberação ok ao longo do dia e não precisa toda hora estar se preocupando, olha, quanto de proteína eu estou comendo em cada refeição. E outra parte importante, que a gente negligencia muito, a hidratação. Hidratação, a gente vai já melhorar a pressão, a gente já vai melhorar a saúde renal, a gente já vai ter diversos fatores que são benéficos a curto, médio e longo prazo, e é algo muito simples e é muito negligenciado. Então, pelo menos 35 ml por quilo de peso, para se manter bem hidratado mesmo. Aqui a gente pode falar também de uma vida saudável. Pelo menos de 150 a 180 minutos semanais de exercício, seja ele o exercício que você goste. O treinamento de força, a musculação, é a rainha de todos. Isso é indiscutível. Mas, Rafael, eu odeio musculação, não consigo, não quero ir. Ótimo, tenta um pedal, tenta uma luta, o jiu-jitsu, um muay thai, mas de fato se movimente, pelo menos esse limiar de minutos na semana. Porque tem estudos que mostram que esse é o limiar ideal das pessoas que vivem mais tempo, de forma mais saudável, que têm menos doenças crônicas. Então, assim, isso também inclui na rotina saudável. E o último ponto, mas que às vezes é o mais negligenciado, é o sono. Por quê? Sem um sono reparador de pelo menos 7 a 9 horas por dia, isso vai variar de cada indivíduo, a gente não consegue pensar na alimentação que a gente precisa fazer, a gente não consegue ter disposição para fazer esse exercício durante o dia, a gente não consegue trabalhar direito e a gente perdeu o sono, a gente não repõe ele, acabou. Vou repor esse sono no final de semana. Não vai. Então, seria esses tópicos. Que interessante, cara. Sobre o sono, eu acho muito legal, porque eu estava lendo sobre, né, estudando um pouquinho, né, sobre essa questão da qualidade de sono. Ele é anti-inflamatório, né, cara? Tem o pico mais alto do sono é quando o corpo começa a liberar toxinas, né, e questões que vão ajudar a desinflamar o teu corpo, né? Então, por exemplo, questões que você está doente, né? Você dormindo é quando o teu corpo vai recuperando, né, aquela situação que foi afetada, né? Seja uma gripe ou seja até um machucado que você tiver, né? É quando o corpo realmente vai poder ajudar a fazer essa recuperação. Então o sono é extremamente importante, né, Exatamente. Cara? O sono em si é o que de fato repara todos os nossos processos no corpo. A gente precisa descansar porque a gente, entre milhões de aspas, né, a gente lava as toxinas do nosso corpo durante o sono. A gente descansa, repousa, a gente tem de fato essa limpeza do cansaço em si no cérebro é um processo de fato anti-inflamatório. Que legal. Então a gente negligencia muito, né, por conta de trabalho, por conta de, às vezes, precisar... do entretenimento de um filme, de uma série, e a gente sempre leva isso para a noite. Sim. E a arquitetura do nosso sono, como um todo, acaba sendo muito prejudicada com isso. A gente hoje está muito exposto a essa luz mais azul, né? Então, a gente, às vezes, tem um sono ok em relação a horas, só que a qualidade dele não está boa. A gente acorda no outro dia cansado, fadigado, e muitas das vezes é por conta de um detalhe bobo, por conta de a luz do quarto ser muito clara, aquela luz que te ativa mesmo. E uma das recomendações mais simples que tem da higiene do sono é colocar, ao invés de uma luz branca, colocar uma luz amarela no quarto. Sendo um abajurzinho, sendo de fato a lâmpada, porque o nosso cérebro ainda entende que está tudo ativado. Aquilo ali é uma luz muito forte. Então a gente está no claro ainda, a gente está ainda com sol. E a luz mais vermelha, a gente pega as análises, né? E o nosso cérebro remete ao tempo das cavernas. Por quê? Todo mundo já estava se reunindo ali em volta de uma fogueira, mais parecido com fogo mesmo, né? A luz amarela. Então estava todo mundo já diminuindo o ritmo para ir dormir. E é basicamente isso a questão da qualidade do sono. Isso é muito legal, cara.
eu coloquei em prática essa experiência, cara. Não somente a lâmpada do quarto, mas eu troquei a do banheiro também. Na questão de tomar banho para ir dormir, né? Já com a lâmpada... O nível de relaxamento é outro, né? Exatamente, cara. E dá para sentir a diferença realmente, né? Nós, por exemplo, fazíamos os podcasts ao vivo, né? E aí a gente começava às 7h30 da noite ao vivo. Então, quando a gente ia chegar em casa, cara, já era lá para quase 11 horas da noite. E aí você chega em casa, até você comer alguma coisa e dormir lá quase 1h da manhã. O outro dia a gente acordava destruído, exausto. Cara, destruído. E aí a gente fez essa mudança, principalmente a primeira foi a mudança de horário, né, pra gente poder gravar os podcasts durante o dia, e depois, posteriormente, ele vai ao ar à noite. E agora com essa mudança também do ambiente, cara, a gente já sente que, por mais que a gente não consiga dormir, às vezes, tanto tempo, mas a qualidade do que conseguiu dormir já é muito melhor do que você ficar ali, sei lá, 8 horas dormindo, mas você foi dormir 1h da manhã e acordou às 10. Exato. É porque realmente a arquitetura do sono, né, que é até um nome meio sugestivo, né? Uhum. Ele fica de fato arquitetado de forma correta, da forma que ele deveria ser. Então, assim, às vezes você dormia, 9 horas e acordava exausto. Só que essas 9 horas não eram suficientes, porque você se mexia muito durante a noite, tinha pesadelos, tinha que acordar para ir no banheiro. Uhum. E a gente, às vezes, observa que com 7 horas, tendo essa rotina de higiene do sono, de, ao invés de ver um filme de ação, pegar um livro mais leve, ao invés da luz branca, a luz amarela, ao invés de estar ali com o celular próximo, já deixar ele num outro cômodo carregando, porque a gente hoje também está aqui muito preso na rede social. Então, a gente está ali rolando a aba do Reels e está com aquela luz super acesa no rosto. Hoje até mesmo alguns mecanismos do próprio smartphone, do iPhone em si, já coloca ali para a gente reduzir a luz. Uhum. Por quê? Justamente aqui é tudo estudo. Então eles estão estudando, olha, esse comportamento do pessoal à noite, estando na rede social, a gente precisa dar um jeito de pelo menos ajudar eles a se manterem ali por mais tempo, mas sem prejudicar tanto. Uhum. Então eles já colocam, olha, abaixa a sua luz, vamos colocar o modo preto no fundo do Instagram. Então, assim, eles querem continuar te prendendo ali, né, por conta da atenção, mas a gente percebe que todo o movimento é para, de fato, te despertar isso do sono. Sim. O meu iPhone, eu fiquei surpreso com ele, que ele ativou alguma coisa lá que quando dá 10h30 da noite ele aparece assim, bora relaxar, está na hora de você descansar. Falei, ué, interessante, né, cara? Mas é só um aviso também, né? Mas não faz nada para você ir, né? A vontade dele é de que você continue ali. Cara, você falou sobre a questão de exercício físico, e além de nutricionista, você também é professor de educação física. Então, eu acredito que isso também te facilita muitas coisas com seus alunos, né? Sim. Com seus pacientes, porque você não somente pode passar a dieta, mas você também pode passar o treino para eles. E como que é o seu foco nessa questão de educação física? É musculação ou não? Como que é também essa pegada na área da educação física? Então, vamos voltar lá do começo, né? Uhum. Na parte da faculdade em si, quando eu iniciei, eu comecei a faculdade particular, só que logo depois eu consegui uma bolsa do ProUni. Estava em tempo de espera e tal. Então eu percebi assim, eu investi em uma graduação, já vou fazer as duas de uma vez, embora a rotina tenha ficado um caos e eu tenha sido um completo hipócrita na parte do sono, eu percebi que faria muito sentido eu fazer as duas áreas, porque as duas áreas, no fim das contas, é a mesma. Porque é tudo saúde, exercício físico, estar em movimento em si. O nutricionista, às vezes, precisa indicar, olha, você precisa de um exercício. O professor de educação física, às vezes, vai falar, olha, você precisa se alimentar melhor. Então, nada melhor do que juntar as duas áreas em uma só. Então, a gente pegou e o melhor dos dois mundos é hoje quando o paciente está engajado de ter um protocolo de dieta e treino. Porque isso, né, como você falou, fica muito mais fácil dos resultados virem. Porque, assim, a gente consegue indicar que o paciente faça um ritmo semanal de exercício aeróbio sem ter nenhum tipo de problema com ele questionar se é o ideal, se não é. Então, a gente consegue, de fato, extrair o melhor resultado daquele paciente. Tanto em saúde física quanto saúde cardiovascular. E o foco em si é sim a musculação. Só que o professor de educação física hoje não pode ficar preso só em um tipo de, como é que eu vou dizer, metodologia ou esporte.
Porque, como eu falei no início, né, a gente recomenda que o paciente se exercite, não importa o quê. Então, hoje eu sou muito mais adepto a outros tipos de treino. Hoje eu mesmo não consigo ir na musculação muitas vezes por semana. Então, o meu foco principal é conseguir ir pelo menos 2 vezes na semana na musculação, 2 vezes na semana no jiu-jitsu. Porque a gente percebe que estar em grupo, ter de fato ali uma troca com aquelas pessoas no ambiente, te facilita, aí a gente volta de novo, né? É tudo ambiente. A ambiência ali, aquelas pessoas trocando ideia, um ajudando o outro, a gente cria um grupo muito forte que vai te ajudar a continuar treinando. Então, assim, o foco hoje é a musculação, é também o exercício aeróbio, é recomendar algum tipo de luta. Então, a educação física em si entra como um complemento na nutrição, embora, né, tenha o mesmo peso na saúde física de cada paciente. Bacana. E a educação física ela tem que estar presente na vida das pessoas em qualquer faixa de idade, né, cara? Hoje eu acredito que o quanto mais jovem a pessoa conseguir ter um hábito, né? Um hábito, porque eu acho que tudo é essa questão de se você ter uma rotina realmente e se habituar a fazer aquilo. Então, quanto mais jovem uma criança, né, um adolescente iniciar, melhor vai ser para a vida dele. E mesmo que a pessoa, né, passou uma vida inteira sem se exercitar, eu acredito que nunca é tarde, né, para começar. De forma alguma. E a parte boa de começar desde cedo é que aquilo vira uma parte da pessoa. A pessoa é conhecido como o Thiago do Jiu-Jitsu, o Almir do Muay Thai. Então fica ali aquelas pessoas que já têm na sua própria personalidade, né, embora depois vire advogado, vire contador, tem ali um esporte que é dele. Então isso ajuda também em, né, por incrível que pareça, possa parecer contraintuitivo, mas se movimentar em algum esporte te ajuda a descansar melhor. Porque você, logo pela manhã, fazendo algum tipo de exercício, você já vai, de fato, se ativar, começar melhor o seu dia como um todo. Experimenta começar o dia fazendo um cardio se expondo ao sol. Uma caminhadinha de 30 minutos. Você já teve contato com o sol, você já trabalhou o seu sistema cardiovascular e aquele dia vai ser muito mais proveitoso. Parece que ele foi até mais longo. E chega lá à noite, você consegue descansar melhor, porque você não está ocioso, você gastou energia mental no trabalho, mas também já gastou energia física. Uhum. Então, às 10 horas, você já está pronto para dormir. E, de novo, inicia o dia. E a gente percebe que, assim, o movimento, né, das pessoas, até hoje mais tarde começando exercício, é justamente por conta desse contexto como um todo, né? A vida em si fica mais fácil quando você inclui um esporte no dia a dia. Eu acho que o mais difícil é começar, né, cara? De fato. Porque você fica cansado, né? Aí tudo dói, né? Até superar essa primeira etapa, né, de resistência do corpo, porque imagina só, né, o teu corpo até ontem não estava acostumado com isso, né, tava tudo de boa na lagoa, né, e agora você está aplicando força nele ou você está aplicando algum tipo de resistência, o teu corpo vai estranhar e é normal isso, né? Sim, 100%. O período de adaptação é o pior, vamos dizer assim. Só que se você vai naquela mentalidade assim, não, só mais hoje, só mais hoje, só mais hoje, o corpo de fato se adapta. Por quê? A gente sente essa dor porque a gente está ali, a gente sempre precisou se esforçar a nível 10. Só que você levou seu corpo ao nível 20. Então ele eu preciso recuperar isso aqui, só que como ele recupera, na próxima semana ele já sabe que ele pode ir até o nível 20. E na próxima, às vezes você está ainda no nível 20 e chegando nele você não sente mais dor, porque ele já se adaptou. Só que aí a gente quer mais, né? A gente chega no nível 30 e sente uma dorzinha a mais. E assim vai indo. E esse primeiro momento, às vezes, é importante não só a orientação profissional, mas também a gente percebe que tanto a luta quanto o CrossFit hoje cresce muito por conta desse grupo. Cria uma força em grupo ali que o Thiago manda mensagem pro Rafael ali e fala assim, Rafael, não vou hoje, tô todo dolorido. Eu falo, não, você vai sim, hoje eu treino, o UD é tal, você vai, eu vou fazer com você. Então, o CrossFit hoje cresceu muito por isso também. Cria um grupo ali tão forte que todo mundo te obriga a se movimentar. E depois de 1 mês, 2, você tá obrigando outras pessoas. Legal. Então, assim, esse início ali, eu recomendo muito que seja algum tipo de esporte como o CrossFit, como o Jiu-Jitsu, às vezes a corrida com um amigo, porque você influencia ele te influencia, e sozinho é muito difícil.
É verdade. E isso eu, no meu caso, experimentei bem na prática. Eu tenho um amigo que ele também teve um diagnóstico do médico, né? E falou assim, olha, você precisa fazer academia porque sua coluna precisa exercitar isso aí, fortalecer sua lombar e tal. Só que ele tava sozinho, falou assim, pô, como que eu vou pra academia e tal? E eu pensando a mesma coisa, como que eu vou pra academia e tal? E a gente falou assim, pô, vamos junto, cara, vamos fazer a avaliação no mesmo dia, vamos marcar pra ir no mesmo dia e tal, que é isso, que é aquilo. E a gente pegou, foi, né, e começamos a fazer junto, né? Acabou que agora, nesse período eleitoral, a demanda de serviço chegou gigante, eu tive que dar uma pausa, mas ele tá lá. E ele falou, pô, Thiago, se talvez... Já tá te cobrando. Não, ele me cobrou e falou assim, se você não tivesse me incentivado também aí, talvez eu não teria começado. Hoje mesmo eu não conseguindo ir lá, ele continua indo, entendeu? Ele continua, mas por quê? Teve o primeiro passo, né? E isso é muito importante, né? O ser humano, ele foi criado para viver em sociedade, viver em grupo, né? E é diferente quando você... faz as coisas sozinho e faz em grupo. Por isso que muitas vezes as pessoas, né, no YouTube tem, né, diversos treinos para você botar lá na tela e repetir em casa. Mas não vai muito longe. A pessoa faz uma, duas, mas dá um desânimo depois. A pessoa que consegue colocar e fazer sozinha, eu admiro ela muito. Porque, assim, é ir completamente contra o sofá. Porque já planejou, por exemplo, fazer um cardio de manhã e acordar com aquela chuvinha... Igual hoje, né? Assim, a gente... Se você levanta, passa o café e vai já botando tênis, você vai. Se você deixa o tênis do lado e já olha pra ele e fala, cara, combinei comigo ontem de ir, eu vou. Só que se você dá 5 minutinhos pra cama, acabou, a gente já perde ali. Então, de 30 dias, se 28 você pensar na cama, você vai falhar os 28 e daqui a pouco os 2 não são nem relevantes. Só que, assim... A gente percebe que esse também, do treino em casa, do treino que vai para o YouTube e tudo mais, é um bom fator inicial também. Só que uma recomendação padrão para quase todos os pacientes. Busquem amigos que também estão com ideia de emagrecer, com ideia de se movimentar, com ideia de buscar algum esporte. Às vezes você não gosta do CrossFit. Eu, por exemplo, nunca testei, mas porque eu nunca tive algum amigo próximo que me chamasse. Mas, tô aqui há 3 meses sem treinar e tal, mas tem um amigo meu que tá me chamando há muito tempo para ir. Às vezes eu vou lá, testo, me dou bem, fico 1 mês, 2, 3, quando vê eu tô chamando outras pessoas. Então, assim, se você quer começar e não parar, procura algum amigo para ir junto. Procura algo que tenha em grupo. O treinamento hoje, por mais que a gente tenha... O ápice do treinamento seria a musculação de uma forma muito específica e tudo mais... Entre, de novo, o perfeito e chutar o balde completamente, tem um meio termo. Então, a ideia central é se movimentar de alguma forma. Legal, cara. Hoje, com esse acompanhamento esportivo, você também acompanha atletas? Você também tem uma pegada voltada também para atletas de alta performance? Sim, sim. Recentemente, inclusive, a gente, na equipe do Jiu-Jitsu lá, na Virtus Jiu-Jitsu, a gente tem um professor nosso, o Felipe Montecchiari, que é faixa marrom de jiu-jitsu. A gente tem levado alguns campeonatinhos por aí, porque ele hoje luta numa categoria que ele precisa bater peso. Então, não que ele precise, de fato, controlar 100% do tempo a dieta. Só que nas últimas 2 semanas a gente precisa fazer um trabalho voltado a ele manter a performance, não perder força e bater aquele peso necessário. Vamos supor que ele pesa no dia a dia 73, 74. Ele luta até 70. Então, esses 4 quilinhos ali, a gente precisa tirar eles em pouco tempo, só que sem perder a performance. E engraçado, né, que vai de forma contra-intuitiva. Na parte do atleta, às vezes a gente não precisa levar tudo ao pé da letra no saudável, principalmente na parte final. E para repor um pouco ali da glicose, no finalzinho ali, para ele bater o peso ainda assim, tá se sentindo forte, a gente usou da última vez agora doce de leite e Coca-Cola. É contra-intuitivo, né? Mas a gente precisa de um açúcar rápido, se hidratar um pouco e o mais próximo que a gente achou ali foi a Coca-Cola. E o doce de leite, por exemplo, um pouco mais de açúcar. Então, assim, a parte do atleta, eu vejo que tem algo completamente diferente, né? É verdade, cara. E acaba que o atleta, né, hoje em dia tá
cada vez mais próximo da gente aqui na nossa região. Sim. A gente tem visto que seja no fisiculturismo, seja jiu-jitsu, seja, né, até o próprio futebol, as pessoas não estão achando mais que é só entrar no campo e chutar uma bola, né? Tem que ter O nível subiu de fato. Exatamente. A gente vê que até em campeonatos regionais, que os times que têm uma preparação física sobressaem aqueles times que só junta a galera e vai Exato. jogar bola, né, cara? Exato. Hoje, a gente percebe que... Inclusive, eu recordo do Kaká falando que se ele pega antes um treinador ou um fisioterapeuta mais cedo, ele teria ido até a idade do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um exemplo muito evidente, né? O cara tá com quase 40 anos e ainda joga em alto nível. Sim. Óbvio, ele teve que mudar algumas coisas na parte tática dele, mas ele ainda performa absurdamente bem. Mas por quê? Porque ele cuida de fato do que precisa ser visto. O sono dele é perfeito, a alimentação perfeita, a parte do treinamento físico é ímpar, não precisa nem discutir, né? Então a gente percebe hoje que no alto nível estão cada vez mais subindo o nível e até mesmo aqui na região, no atleta amador, no atleta que é só um entusiasta mesmo, todo mundo quer performar bem. Então isso está muito presente. É verdade. Tem um time em Visconde de Imbé. Eles foram até campeão do Calcário, né? É um time que atualmente investe nessa questão de preparação dos atletas, cara. Tem nutricionista, tem uma equipe multidisciplinar que acompanha os jogadores para poder... Faz toda a diferença. Cara, e você vê, né? Isso daí eleva até o nível das competições, né, cara? Com certeza. E desses campeonatos, não me surpreenderia de vir um olheiro aí observar um bom jogador e levar para um time profissional. Exato. E ele, estando preparado na performance, chega no clube grande, ele precisa fazer alguns testes, por exemplo, de físico. E se ele já está pronto, a régua dele já está muito alta. Então, às vezes, ele não vai ter que ficar lá 3, 6 meses se preparando para ir para o profissional. Às vezes, ele já está há 1 mês do profissional. Porque são detalhes. Às vezes, por conta do inacesso aqui no interior e tudo mais, só que chegou lá, viu que ele está com um VO2 perfeito, tem bom preparo físico, tem força física, é só realmente refinar e colocar ele no profissional. Incrível. Sobre essa questão de prova física, resistência física, até alguns concursos públicos necessitam, né, cara? Sim. O cara pode passar na prova ali, teórica, mas na hora da resistência física, se a pessoa não tiver um bom condicionamento, ela também não assume Exato. a vaga, né, cara? Eu vi um vídeo... Tem um tempinho já, né, de uma prefeitura que fez um concurso público que era até para merendeira, cara. Só que merendeira precisa pegar peso. E eles fizeram... Algum nível de preparo precisa ter. Sim, e aí tinha lá, a prova física era levantar saco de batata, essas paradas. E tinha gente que foi reprovado por não conseguir levantar um saco de batata, cara. E acabaria encarecendo, né, esse funcionário ali. Uhum. Querendo ou não, tem 5 pessoas que estão aptas para a vaga e tem uma vaga só. Se essa pessoa escolhida foi inapta para fazer o que ela vai fazer no dia a dia, infelizmente foi uma vaga desperdiçada. Ela vai pedir ajuda de outra pessoa, vai às vezes ter que perder mais tempo de outra pessoa para aquela função. E realmente, a gente percebe que começou ali pelo militarismo, né? Mas precisamente por conta mesmo de ser algo que no dia a dia precisa ter preparo, ninguém carrega um fuzil pesado sem ter força para se sustentar numa barra. Sim. Ninguém consegue, às vezes, fazer uma perseguição de fato, que infelizmente é o que acontece, e não tem preparo para conseguir de fato fazer aquilo ali. Então, cada vez mais vai estar mais presente e a régua vai subir também. Verdade, é verdade. Cara, mudando um pouco o viés, mas dentro dessa área clínica, eu fiquei curioso saber o que é síndrome metabólica, cara. Eu nunca tinha ouvido falar dessa síndrome, cara. Síndrome metabólica é quando o indivíduo tem a hipertensão e a diabetes em conlumbio ali, né? Os dois ao mesmo tempo. Então, a gente percebe algumas alterações de metabolismo que vão vir junto. E o nome hoje é síndrome metabólica. Uhum. E a gente coloca ela como uma das partes que a gente trabalha também, né? Por conta de especialização que a gente vai fazendo, para que consiga ter o suporte para a demanda de um paciente que chega assim. E os dados de pacientes que estão chegando com as duas comorbidades são bem alarmantes.
porque a pessoa às vezes já é diabética e acaba ficando hipertenso porque o que gerou a diabetes foi o sedentarismo, comer mal, e a hipertensão vem justamente também junto por isso. A pessoa não se movimenta, come de forma desordenada, às vezes já tem alguma condição na família. Então, basicamente as duas ao mesmo tempo. Entendi. E essas condições, cara, acaba sendo um pouco preocupante porque na cabeça do senso comum das pessoas que são diagnosticadas com, seja diabetes ou hipertensão, elas tomando o remédio, elas podem permanecer no que elas já estão fazendo e não é uma mudança de hábito. Eu não sei se isso chega muito para você, mas eu conheço muitas pessoas que falam assim, não, é só tomar a insulina que tá tranquilo, não posso errar, tem que tomar sempre. Aí, né, o remédio de pressão alta também é a mesma coisa. Olha, não, eu posso comer comida com sal, mas eu tenho que manter ali o meu remédio. E não tem muito essa consciência de falar assim, poxa, eu não quero ficar dependente do remédio, eu quero ter novos hábitos para que eu não precise tomar mais. Isso chega muito para você? Chega e, assim, é triste, né, falar, mas o senso comum é moldado pela indústria. E o que dá lucro em si na indústria farmacêutica? Infelizmente, a venda de medicamento para sempre. Se a pessoa tem uma doença crônica não transmissível e, de fato, ali, com 30 anos desenvolve ela vai até os 80 tomando. Então, é um cliente recorrente muito bom, você não quer perder ele. Então, a falta de divulgação do que você precisa de fato fazer, o que você poderia fazer para que diminuísse a dose ou parasse com aquele medicamento, não é importante para ninguém. Não é divulgado por aí. E eu sinto, às vezes, falta também do posicionamento de alguns profissionais. Ali, por exemplo, as redes sociais, Instagram e tudo mais, a gente também precisa estar presente para falar disso. Às vezes, um paciente que é hipertenso toma 3 medicamentos e a gente podia reduzir isso para 1. A gente podia reduzir isso para 1 com uma dose mínima. Às vezes, alguns pacientes acabam não precisando mais do medicamento. Depende do nível do estágio, obviamente, mas muitas das vezes a gente percebe que assim, a mudança do estilo de vida, de fato, mudaria a vida daquela pessoa. Não só para alguém que estaria basicamente sem nenhum tipo de medicamento, mas que nem lembraria mais daquela condição. Então, assim, falta às vezes de divulgação, incentivo, posicionamento de alguns profissionais mesmo falando sobre isso, porque é muito lucrativo, né? É uma indústria imensa que não tem pena nem dó de ninguém, tá aí para vender mesmo, e a parte do medicamento acaba sendo uma compra recorrente, né? Então... Sim, e todo dia tem um nome diferente, um nome novo de remédio, né? Acaba que a quantidade de medicamentos, né? Eu não sou nenhum profissional da área, mas tá chegando num teto de não inventar novos medicamentos. Então você vai inventar novas formas de ter o mesmo medicamento, né? Então, e aí não, chegou uma novidade no mercado, mas não é novidade nenhuma, é a mesma coisa com outro nome, né? Exatamente. E isso acaba sendo seduzente para as pessoas, porque meio que tira o senso de responsabilidade, né, cara? Eu acho que um dos problemas nosso social hoje é terceirizar a responsabilidade. Quando você tem um medicamento para tal coisa, você fala assim, não, eu vou tomar o remédio para melhorar isso. E não eu tenho que assumir o controle da minha vida para eu melhorar e recuperar algo que né? Inclusive, algo até pesado de falar, né? Mas a gente percebeu muito isso na cirurgia bariátrica. É uma solução física para um problema mental. É triste falar, mas é a parte mental que leva esse indivíduo a um extremo de obesidade que ele só consegue mudar com uma cirurgia. E a gente percebe pelos dados de índice de reganho de peso, a gente percebe pelos dados de índice de alcoolismo depois, porque a pessoa não consegue comer a mesma quantidade, mas ela consegue descontar no álcool. Então ela troca um gatilho de excesso por outro. Nossa. E a gente percebe assim que o índice das pessoas que de fato fazem a bariátrica e mudam e não voltam a um reganho expressivo é porque essas pessoas entenderam que aquilo ali é um ponto de partida. Olha, eu vou fazer isso aqui para eu me motivar e continuar fazendo. Às vezes essa pessoa não conseguia mais perder peso porque ela não conseguia se locomover para fazer um exercício e tudo mais. Então, assim, o joelho já não permitia. O tornozelo já estava com um ligamento estourado. Então, às vezes, faria sentido para algumas pessoas, assim como lá o medicamento no início que a gente falou, a semaglutida, o Ozempic. E a gente percebe que a cirurgia bariátrica, no final das contas, foi levada como uma solução para sempre. Não, fiz a cirurgia bariátrica, acabou, não preciso mais me preocupar.
E a gente percebe aí hoje, né, que depois de uns 10 anos dela ser popularizada, que não é bem assim. Todo mundo conhece 2 ou 3 indivíduos que já fizeram a bariátrica e hoje estão do mesmo tamanho. E é triste falar, porque essas pessoas não solucionaram o problema da vida delas, pararam ali de 2 a 3 meses de poder tomar água e se hidratar por conta daquele problema. Você coloca uma condição muito extrema ali no início para a pessoa perder o peso. Você precisa, de fato, fazer uma, como é que eu vou dizer de forma mais leve, uma mutilação no órgão para que você consiga perder peso e depois você não faz absolutamente nada a partir daí, o resultado não pode ser muito bom. Então, assim, a gente percebe hoje que o problema em si está no comportamento. Se a pessoa passa ali pelo todo o processo da bariátrica, faz o acompanhamento psicológico que é já incluso e respeita aquilo ali, leva realmente a sério, vai dar certo. Mas a gente percebe que não é bem assim. A pessoa às vezes não leva aquilo a sério, acha justamente como você falou que é uma solução quase que como apertar um botão, né? E a gente percebe hoje que o reganho é muito grande e é triste, né? Mas a gente vê aí que a maioria das vezes o problema é mental e foi uma solução física. Eu vi um vídeo que viralizou recentemente do Matheus Ceará, dele falando que se arrepende de fazer a bariátrica. Por conta das condições no pós, né? Para sempre tomando vitaminas, para sempre tendo problemas, às vezes, de absorção, gastrointestinais, às vezes muita dificuldade para ir ao banheiro, constipação, às vezes muita facilidade, às vezes diarreia. Então, assim, a gente pega o trato gastrointestinal e faz um desbalanço nele todo. E é uma das partes mais importantes para o emagrecimento. Ele falou que não tem absorção, né? A vitamina tem que ser injetado, né? Porque as cápsulas não servem mais e tal. Cara, é uma situação realmente que, é como você falou, é uma situação no extremo da situação, quando a pessoa não consegue se movimentar, né? Imagine só um exemplo daquele programa do Discovery, né, do Quilos Mortais, né, é basicamente chegando naquele nível, né, cara. Sim. E, claro, lá aquele programa tem uma realidade norte-americana que é muito pior que os brasileiros, né, os brasileiros têm um sobrepeso, mas ainda existe uma pitada de saúde, né. A gente vê que a realidade norte-americana dos Estados Unidos é uma cultura do fast food total. É porque, né, a gente importa tudo, né? A gente chegou lá primeiro, eles desenvolveram. Sim. E tá chegando aqui. Mas é alarmante que a gente tá chegando bem perto. Bem perto. Caramba, cara. Os dados de obesidade, até preciso rever alguns, mas em 2022 era questão de sobrepeso e obesidade 50% da população. Que isso, cara. Muito pesado. É muito pesado. Caramba, cara. Então, ó, gente, tem que ter cuidado e principalmente, aí vou até puxar um assunto interessante, né? Você falou lá no começo do podcast sobre o seu sobrepeso quando criança, sim. né? Eu achei interessante a gente puxar esse assunto também do cuidado dos pais com as crianças, né? Porque criança não faz compra, criança não bota, né? Não passa o cartão de crédito. Quem bota comida dentro de casa são os pais, né? Exato. E eu acho interessante a gente puxar esse assunto sobre essa responsabilidade também, desse olhar sobre sobrepeso com criança. Exato. E, assim, é até também pesado, né, falar para os pais, só que depois não adianta apontar que seu filho está gordinho. Só vai magoar ele e te afastar dele. E o que é importante, até me vem uma imagem à mente, que é uma chargezinha de uma senhora com o filho do lado comendo maçã e lendo o jornal. E a mãe do lado olhando para o filho comendo hambúrguer e pergunta a ela: como você faz para ele comer maçã? Aí a mulher abaixa o jornal e está com a maçã na mão. Por quê? O seu filho não está te escutando, ele está te vendo. Então, assim, ele, como você disse, né, ele não tem o cartão de crédito para ir lá comprar 5 biscoitos. Você não pode comprar e não pode deixar ele ter acesso. Ele não gosta de alface. Tudo bem, deixa ele comer ali um vinagretezinho. Tenta incluir de alguma outra forma. Tenta levar ele para uma caminhada. Não é tipo, você está gordinho, vai fazer um exercício. Tipo, não, vamos comigo. E eu percebo assim, trazendo de novo o assunto do jiu-jitsu. O Felipe, esse atleta nosso lá, o professor nosso, ele tem 2 filhos, tem um casal de filhos. E os 2 estão lá. Por quê? Porque ele está lá. Os 2 amam estar dentro do tatame, estão lá com ele, mas se ele estivesse no balcão de botequim, ele falasse: não, vocês precisam ir para o jiu-jitsu, vocês precisam se exercitar. Não ia adiantar de nada. E a responsabilidade é total dos pais. A gente
pode ser duro falar, né? Mas a gente percebe que quando a criança é gordinha é porque os pais estão negligenciando isso. Às vezes eles também não são obesos nem nada do tipo, mas estão ali negligenciando essa parte e, não, dá sim esse docinho, senão ele vai aguar. Não, só hoje. E quando percebe a criança está com o paladar tão treinado a comer mal que depois incluir frutas, vegetais, vai ser quase impossível na rotina dessa criança. Então, lá a introdução alimentar é necessário que seja feita de forma consciente e que você entenda que o seu filho só vai comer bem se você comer bem e estiver ali com ele fazendo isso. Incrível, cara. Incrível. Volta tudo para a questão do senso de responsabilidade, cara. Exato. Né? Não é o outro, é a gente, né? Então, você vê que as escolas, principalmente as escolas públicas, né, tentam botar ali, né, o cardápio ideal, tal, mas dentro de casa é o exemplo, né, cara? É o exemplo. Eu vejo hoje uma nova geração aí que não quer nem comer na escola, velho. Se eu pudesse, repetia 2, 3 vezes lá, tranquilo, cara, né? Mas tem muito que não quer, velho, não quer praticar educação física. Na minha época, a professora tinha que brigar com a gente pra gente poder ficar na aula teórica. Hoje tem que brigar pra ir pra quadra. Exatamente. E assim, a gente percebe, né, que começa em casa e até mesmo as pessoas assumirem a responsabilidade de não só comprar para os filhos, mas para si mesmas, né? E muitas das vezes eles estão negligenciando essa parte e assim, não vai refletir agora, mas lá com 20 anos, quando ele tiver, às vezes, já uma hipertensão, você vai lembrar lá do começo que agora precisa comprar 3, 4 medicamentos pro seu filho com 20 anos obeso, mas lá no começo que era só fazer um esforcinho para ir dar uma caminhada no parque a mais com ele e você não fez. E é basicamente o que é triste no final das contas, né? Mas a gente tá ali todo dia tentando levar essa conscientização justamente para que seja evitado, né? Muito legal, cara. Tem um vídeo muito interessante, né, que você deve ter assistido, né, que viralizou também. Uma pessoa obesa chega no hospital, né, parada respiratória, tal, com os médicos todos. Aí chega e pergunta, mas como que ele chegou a isso? Aí começa a linha do tempo. Lembro. Né? E aí chega lá ele criança, bebezinho, chorando, né? A mãe tentando dar uma fruta, chorando. Aí tinha uma outra mulher junto, né? Aí pra ela... Criança parar de chorar, ele pegou um pacote, né, um pacotinho de batata frita e deu a batata frita na boca da criança. Aí parou de chorar. Aí começou, né? Aí chegou até aquele ponto ali da parada cardiorrespiratória. Do extremo. Loucura, né, cara? Cara, é muito bom falar sobre saúde, cara. Eu amo os podcasts que eu mais gosto aqui. Eu não fiquem com ciúmes dos outros podcasts, mas falar sobre saúde, cara, é algo que é muito bom, porque a gente pode mudar realmente vidas. E você, sendo profissional da área, acredito que você deva ter... Eu vi que você me mandou, tem mais de 600 pacientes. Sim. Que você atendeu. Você deve ter histórias assim... impressionante, que você deve deitar a cabeça num travesseiro e falar assim, caramba, que bom que eu escolhi estar trabalhando no que eu trabalho, né, cara? Com certeza. E a gente sempre vai relembrando, né, de alguns que a gente mais se identifica. E uma das vezes que eu mais me senti assim, feliz atendendo, foi quando veio um paciente até mim e eu não era o... Como é que eu vou dizer? Eu não era o profissional que eu encontrei lá e me embutiu, né, que seria frango e batata ou frango e salada. Na mesma idade, mais ou menos, e eu fui quem atendeu ele e colocou que ele precisava começar a se movimentar, de começar a ir fazer um esporte. Eu gosto de futebol, tá? 2 vezes por semana um futebol, mas 2 vezes por semana uma pedalada que fosse. E a gente até negociou bastante, né? Era uma criança, tinha 12 anos, e eu me vi muito nele. Vi assim, gordinho, não quer sair de casa, tá começando a ficar um pouco mais reprimido, fala muito baixinho, tá ali na fase de começar o estirão. E hoje, depois de 3 anos, ele tá quase do meu tamanho, tá com o mesmo peso praticamente, e hoje gosta de musculação, já come bem. E assim, a gente lembra das que a gente mais se identifica e também de casos mais extremos. Tem gente que chega para mim hoje que tava com o extremo da obesidade ou de comer mal demais, que hoje já fala, olha, Rafael, a gente não precisa mais continuar o acompanhamento porque já consigo lidar com todos os problemas que vêm
do dia a dia e tudo mais. E às vezes é ao contrário, né? Eu libero a pessoa. Então é muito gratificante realmente, porque a gente muda o comportamento da pessoa, a gente muda a rotina da pessoa, a gente no final das contas muda a vida da pessoa. Muito bom, cara, muito bom. A gente está chegando para a reta final do nosso podcast, mas eu queria que você falasse sobre um pouquinho sobre o SOP, né? A síndrome do ovário policístico, né? Que eu acho que é um tema interessante. Você falou sobre TPM, né? Sobre mulher que tem, né? Todo mês esse período que é mais sensível e algumas têm até, né? Além da sensibilidade, uma piora, né? Então, como Sim. que... tem tratamento, tem cura? Como que é vista a SOP hoje em dia, cara? Então, a SOP, ela vai ter como principal tratamento a perda de peso, muitas das vezes. Por quê? O que leva aos problemas da SOP é ali a glicemia desregulada, alguns probleminhas em relação a hormônios mesmos desregulados. E, assim, o acompanhamento com o ginecologista é essencial, porque ali ele vai ver com, às vezes, exames mais específicos, o que precisa ser feito em relação à parte medicamentosa. A gente estuda também essa área, né, mas não é a minha área de atuação. A gente troca a anamnese, a ideia com o paciente do que veio do médico e vice-versa também, né? Às vezes o acompanhamento é bem multidisciplinar, né? E assim, o que acomete essas mulheres? Elas têm um problema de glicemia quase como uma pré-diabetes, e às vezes a gente tem um problema ali desregulatório em relação a alguns hormônios que vão fazer ela ter mais crescimento de pelos, vai ter um pouco de, como é que eu vou dizer, dificuldade maior de controle de peso. Então, assim, uma coisa gera a outra. E o reganho de peso, às vezes, depois de uma dieta muito restritiva, vai piorar ainda mais a SOP. Então, assim, às vezes o tratamento vai ser com alguns anticoncepcionais, vai ser com alguns hipoglicemiantes orais, que são ali a metformina ou alguns outros, depende bastante de cada tipo de tratamento, mas o final lá, a ponta do tratamento, é mudança de hábitos, perda de peso, e de forma muito significativa, né, a gente trazendo o que a gente conversou antes, a gente acaba às vezes não precisando mais dos medicamentos, porque o peso caindo, tendo ali uma vida muito mais ativa, a SOP se regula. Que bacana, cara, e traz uma qualidade de vida para a pessoa. Exato. Né, cara? Eu acho que é o principal, né, de todo profissional de saúde, pelo menos deveria ser, trazer essa qualidade de vida, né? Exato. Uma melhora de vida. Você falou sobre questão de dieta, cara. Quais tipos de dieta que existem hoje em dia, né? Então, a gente eu estou montando uma apresentação para fazer daqui a alguns dias sobre as dietas da moda, que a gente tem dieta com nome, já está errado. Já está errado porque é tudo muito individual. Tá. O Tiago não come igual a Maria não come igual a Joana, porque são rotinas diferentes, pessoas diferentes, históricos diferentes. E assim, hoje tem a dieta carnívora. Infelizmente não é possível porque a gente precisa de nutrientes que não vão ter só na carne. A gente precisa, assim como eu falei da recomendação anterior, vegetais, frutas, a gente precisa de vitaminas. Então, essa é uma das que é mais extrema e que vai te levar a um resultado, às vezes, rápido, de forma momentânea, e depois os problemas vão começar a vir. A gente tem a dieta cetogênica, que é uma dieta que é quase toda voltada também a ser carnívora, mas ela permite mais gordura. Então, às vezes, você pode comer bacon, você pode comer coisa mais com queijos e tudo mais. E isso seria com a premissa de que você ativa corpos cetônicos, que com isso você perderia mais gordura. Só que também depende do déficit calórico, depende do controle nutricional como um todo. E aqui vem o problema também que é permitido gordura saturada demais. Então, ali, quem tem problema com HDL, LDL, tem problema já com marcadores de colesterol, vai ser algo problemático e também, no curto prazo, às vezes funcione, e no longo prazo o problema é certo. E assim, a gente percebe que as dietas com nome em si, a dieta frugívora, a dieta... Gente, me perdi agora. Mas tem assim, umas 10 dietas com nome que... Tem tal de bulking também, né? Então, o bulking já é outra parte. É uma fase de planejamento de dieta. Entendi. Aí faz sentido. Entendi. Mas, por exemplo, o jejum intermitente é uma estratégia de dieta. Quando você faz o jejum intermitente, ao invés de fazer 5 refeições, você faz 3 com maior volume. Aí faz sentido.
Esse é um dos exemplos, né? Tem Certo, diversos claro. tipos. A parte do bulk é uma fase, um período no qual a pessoa foca em ganhar massa muscular. Então é só uma fase, é um período. Entendi. Não é um estilo de dieta. Ela pode permitir você comer ali de 500 calorias a 1.000 calorias acima do seu gasto para que você construa tecido, construa massa muscular. E isso faz sentido. Mas não para todo mundo. Às vezes o praticante de musculação que quer ganhar um pouco mais de massa muscular não vai se beneficiar. Isso seria mais para o atleta. Aí a gente tem até os dois nomes, né? Bulking e cutting. Cutting seria o período de corte de calorias, basicamente isso. E em um período você está ganhando massa muscular e o outro você está perdendo gordura e definindo. Incrível, cara. Muito legal. Então, se tem nome, já fica... Corre, né? Já Porque, corre. assim, a gente percebe que, levando em consideração quase 1.000 dietas, né, que eu já montei, a gente percebe que todo mundo se adapta muito bem a uma rotina individualizada, mas com a proporção justamente que a gente traz na ciência. Qual a proporção? Entre 30% e 45% de carboidrato, entre 20% a 30% de gordura e 20% a 25%, 30% de proteínas. Isso vai levar em consideração se a pessoa quer ganhar peso, se a pessoa precisa emagrecer, se a pessoa tem algum exame para controlar e até mesmo proteínas. As pessoas hoje exageram muito nas proteínas. Então, assim, elas poderiam comer mais arroz, mais feijão, um pouquinho mais de batata, mais frutas, mais pão às vezes, e estão jogando o dinheiro fora com mais proteínas. Hoje a gente vê aí que todo mundo está achando que proteína é a única coisa que importa. Então a gente pega na ciência ali e mostra, de 1,6 grama quilo a 2,2, qualquer indivíduo vai se beneficiar. Então, assim, a nutrição precisa ser levada em consideração de forma muito específica para cada um. Incrível, cara. E quem está assistindo nosso podcast queira ter uma consulta contigo, como que faz, como que te procura, onde te acha? Fazendo uma certa negativa aqui agora, né? A gente não trabalha com consulta. Tá. Por quê? Assim como eu vi lá no começo que alguns tipos de dieta não funcionariam para sempre, eu percebi que a consulta e retorno realmente não funciona. A gente até tem um certo mito aí, né? Dieta não funciona. O que funciona é mudança de estilo de vida e acompanhamento. Então hoje eu só trabalho com acompanhamento nutricional com Legal. pelo menos 12 semanas. Pelo menos um trimestre. Por quê? A pessoa vai ter, de fato, algum nível de resultado que ela pode levar ali para frente sozinha. E a gente percebe assim, se eu te envio um papelzinho para seguir depois de uma consulta, por mais que seja individualizado, tudo certinho, e você fale que é possível fazer, na primeira semana você erra. E aí? Na segunda semana, você entrou na TPM. E aí? E o acompanhamento trimestral, pelo menos, a gente tem ali uma semana que a pessoa passou pela TPM, às vezes a pessoa teve um problema no trabalho, ele não conseguiu treinar uma semana, desandou da dieta mesmo. E hoje eu trabalho com um acompanhamento trimestral ou anual. E lá no link da bio tem as informações, meu WhatsApp para a gente trocar uma ideia. E hoje a gente percebe assim que com o tipo de acompanhamento que eu faço, a gente tem de fato resultado, porque semanalmente a gente tem algum contato. Rafael, eu gosto de ter meu relatório todo sábado. Todo sábado às 9 da manhã vai ter uma mensagem no WhatsApp com um questionário para a gente saber o que aconteceu naquela semana. Mando mais de 20 perguntas para saber realmente, desde como foi o seu sono, até como foi, até feio falar, né? Mas como foi o seu cocô. Para quê? Para a gente saber como está a saúde nutricional, como está o seu sono, disposição, humor, se treinou, se não treinou. Então aí que está o diferencial, o acompanhamento. O que eu senti falta lá no começo, eu de fato ofereço hoje. Legal, cara. E o seu Instagram? Rafael Padilha Nutri. Rafael Padilha Nutri. Fácil. Só fácil e rápido. Procurar lá no Instagram que você acha lá. E tá lá no link da bio, né? Que Isso. Todas as informações. Troca uma ideia com o Rafael, que com certeza vai poder te ajudar aí. E todo mundo, não somente mulheres, né? Não. Hoje a maior parte é mulher, mas Sim. todo mundo... Eu até costumo brincar que como é que eu vou dizer? Os meus percentuais de atendimento são mais com mulheres, porque o homem não liga para a saúde, né? Só mulher. A mulher faz a prevenção, ela tem um problema de saúde, ela busca ajuda, ela vai realmente atrás. Tipo, não, eu preciso me cuidar. O homem não. Quando tá dando, assim, o ápice do problema que ele vai tentar resolver. Isso vai desde o cabelo, desde o sobrepeso, desde o problema no carro, enfim. E acaba que ali os meus atendimentos, 70% talvez sejam mulheres. Mas a gente tem mulher, homem, a gente atende todo tipo de público. Sim, cara.
Isso daí é realmente algo que os homens precisam se atentar, cara. Eu tava conversando com um urologista, né? E ele tava falando comigo, né? Eu perguntei, né, sobre a questão de câncer de próstata, por que é tão frequente. Ele falou assim, cara, é porque o câncer de próstata, no início, ele é silencioso. Quando o homem começa a sentir que o negócio já está avançado. Exato. Então, se for descoberto, se o homem fizer, né, uma consulta de rotina, por exemplo, e um câncer de próstata for descoberto logo no começo, a chance de cura é muito grande. Imenso, sim. É muito grande. E a gente percebe até que os índices, se eu não me engano, na última vez que eu vi, os índices de câncer em homens era maior do que o câncer de mama. Só que por todas as mulheres, de fato, ter o preventivo e buscar, acaba sendo algo que tem mais luz, sim, porque elas procuram mais. Sim. E não é, de novo, como é que eu vou dizer? É, de novo, a gente assumir a responsabilidade, né? É porque a gente faz totalmente na última hora. É verdade. Então, assim, todo ano é interessante a gente procurar algum tipo de preventivo, dar uma olhadinha na saúde. Ah, Rafael, eu preciso fazer 100 marcadores de exame? Não, mas dá uma olhadinha no hematócrito, acompanha a pressão, procura um médico que você confia, ou um nutricionista, pelo menos, que vai te orientar em relação à sua saúde cardiovascular. Olha só, você está com circunferência abdominal um pouco maior do que deveria, vamos diminuir um pouquinho, porque a gente percebe que no último momento já está mais difícil. É verdade, cara. Muito legal, muito bom a gente conversar sobre isso. E, cara, as portas do podcast estão sempre abertas aí para você. Espero que você tenha gostado do nosso papo, cara. Muito, gostei bastante. Vamos voltar pelo menos aí daqui uns 6 meses, voltar para trazer mais informações. Com certeza. E quem está assistindo o nosso Noar Podcast, ó, siga lá o Rafael no Instagram, siga a gente também nas redes sociais, siga a gente no Instagram, que a gente está sempre divulgando as nossas agendas por lá, sempre colocando as novidades no nosso Instagram, onde você fica sabendo tudo em primeira mão. Nossa, é só procurar lá no Noar Podcast, bem fácil, que você acha lá em primeira mão. E na próxima, amanhã, né, quinta-feira, esse episódio está indo no ar na quarta, amanhã, quinta-feira, tem episódio, essa semana 3 episódios, acredito que até a última semana de setembro a gente vai ter 3 episódios na semana, porque estamos em campanha, né, em todo o Brasil tem campanha eleitoral para prefeito e vereador, e o Noar Podcast também está recebendo os candidatos a prefeito e também alguns candidatos a vereador, aqueles que se interessam vir, manda mensagem pra gente e tal, e a gente, de acordo com a nossa possibilidade de agenda, a gente tem agendado. E amanhã a gente recebe a candidata a vereadora de Bom Jardim, a Sueli Verling, e o podcast vai ser às 7h30 da noite. E na sexta-feira também tem podcast, a gente vai receber o Dr. Christian, ele é dentista, especialista em estética e também em lente, né, lente dentária. A gente vai conversar sobre um assunto bem legal também no podcast de sexta-feira, que também é às 7h30 da noite. Então, um podcast bem legal, essa semana tendo aí 2 assuntos diferentes, que não é somente política, né, Thalia? Há bastante tempo que a gente só tava com política, os 2 episódios da semana, e a gente trazendo aí de volta esses assuntos interessantes que é sobre saúde, empreendedorismo, mas, gente, faz parte da democracia, a gente também dá luz aí também pra gente poder discutir sobre a nossa cidade, sobre as cidades da nossa região. É algo importante que decide o futuro da gente, né? Tudo que a gente falou aqui, boa parte é feito também pelo SUS, né? Então, funcionando, né, o Rafael, a nossa vida acaba sendo um pouco melhor, né, digamos assim, porque o município, né, a gente pega um gancho aqui rapidinho, o município, ele é responsável pela a educação primária e também o início da saúde das crianças, né? O básico da saúde é responsabilidade do município, né? Atendimento de pré-natal, vacinação, tudo isso é responsabilidade dos municípios. Então, tá aí a importância da gente saber como votar, em quem votar e o que os candidatos estão pensando para as nossas cidades, né, Rafael? Exatamente. Irmão, fica à vontade aí para encerrar aí o nosso podcast, mandar um abraço para quem você quiser, fica à vontade, irmão. Então, foi um prazer, papo muito bom, gostei bastante e espero voltar o quanto antes. Show de bola. Beijo no coração de todos vocês, obrigado a todos os nossos parceiros, Free Online, SAF Assistencial, Soneca Colchões e Thalia, também minha esposa maravilhosa, sempre nos bastidores, operando o nosso Noar Podcast. Valeu, gente, até a próxima, tchau, tchau.